Bom dia, turma. Como prometido ontem, né, hoje eu estou postando aqui um vídeo sobre a resolução da tarefa de ontem, certo? Eu passei um TDzinho sobre mais e menos, algumas questõezinhas do que a gente já viu em sala, certo? Essas questões não estão no livro, são questões separadas para a gente treinar aqui o que a gente aprendeu em sala, para ver como vocês estão, certo? A primeira questão, ela é a mais simples de todas, né? É só uma conta de soma. Ele diz assim: Pedro tem 9 anos, a irmã Carolina tem 11. Se juntar os dois, quanto que dá? Então 9 com 11, né? 21, uma somazinha bem simples, ok? Então a primeira questão a mais tranquilinha. Vamos passar aqui para a segunda, a gente põe mais interessante. Seguinte, aqui é uma situação que eu comentei em sala sobre futebol, sobre partidas de futebol ou outros campeonatos, né? Outros esportes. O que que acontece aqui? Quando o time joga, né? Dois times jogam, um ganha, outro perde. Ou empata, né? Os dois. Né? O que ganha, ele ganha 3 pontos, certo? Vai para a tabela dele e tal. Cada vez que ele ganha, ele ganha a partida e vai ganhar 3 pontos. O que perde, não ganha nada, também não perde, né? Em pontos. Quando empata, é um ponto para cada. Então, se você empatou, você ganhou um ponto. Aqui tem o seguinte: na situação, tem um time do Rio de Janeiro, certo? Na rodada atual, ou seja, até aquele momento ele já tinha jogado várias vezes. Até aquele momento ele tinha 33 pontos, certo? Então tem aqui a nossa tabelinha, rodada atual ele está com 33 pontos. Aí a situação diz o seguinte: ele jogou mais duas vezes, ou seja, mais a rodada 1 e rodada 2. Na rodada 1 ele ganhou, tá aqui como rodada 1 vitória, né? A rodada 2 deu empate, certo? A rodada 1 ele ganhou, então ganhou 3 pontos, né? Certo? Ele tinha 33 na rodada atual, como ele jogou mais uma vez e ganhou mais 3 pontos, passou a 36. E na rodada seguinte ele empatou, então ele ganhou apenas um ponto. Então essa é a nossa situação. Ele iniciou aqui na situação da questão com 33 pontos, ganhou uma partida, ganhou 3 pontos, empatou outra, ganhou um ponto. Somando tudo, eu tenho 33 mais 3, 36, mais um, 37. Então 37 pontos foi o que ele conseguiu ao final da questão, certo? Essas questões grandes, elas precisam ser lidas com atenção, ok? Questão de Enem que a gente vai enfrentar daqui a um tempo, são todas assim, são questões grandes, com enunciado. Às vezes você acha o enunciado na questão, você acha a resposta na questão, certo? Mas é importante você ler e entenda o que ele realmente quer no final, certo? No nosso caso aqui já achamos, certo? Tá aqui letrinha A, show? Então preste atenção e vamos lá para a próxima questão. Pronto, aqui é o seguinte: nós temos aqui um textozinho falando sobre alimento integral e sobre obesidade, né? Que hoje afeta muita gente no mundo inteiro, né? E o que ele diz aqui? Ele diz que tem uma pessoa que está tentando fazer um tratamento, né? E ela está iniciando o tratamento com 80 quilos, é o peso inicial dela. 80 quilos é o que ela vai fazer. Aí ele diz que em 3 meses após o início do tratamento, ela conseguiu perder 9 quilos. Eu botei aqui menos 9 quilos após 3 meses do início do tratamento. Aí vai olhar de novo 3 meses depois, certo? O que ele diz? Que após 6 meses, né? Nos 3 primeiros meses ela perdeu 9 quilos. E nos outros 3 meses depois ela chegou a 61 quilos. Ou seja, do início do tratamento se passaram 6 meses. Então 6 meses após ele chegou a 65 quilos. Eu posso fazer um cálculo simples só do inicial e do final. Se eu começo com 80 e no final eu estou com 65, né, então eu perdi peso. Então eu vou fazer uma subtração, perder, subtrair. Então eu não preciso olhar para esse menos 9, eu posso usar ou não. Eu posso simplesmente ir direto para o peso inicial e para o peso final. Então 80 quilos que eu iniciei, se eu perdi 15, aliás, se eu estou com 65, então eu perdi 15, né? Então aqui é a nossa respostazinha, já dei a resposta meio sem querer. Então 80, se cheguei a 65, perdi 15 quilos. Resposta letra D. Show? Vamos para a próxima. Vocês estão vendo que eu estou usando sempre essa tabelinha para me situar, certo? Quando vocês forem fazer uma provinha de concurso ou de vestibular,
não tenha medo de riscar a sua prova, certo? Sempre tem um local para você marcar a resposta. Esse você não pode riscar, aí você tem que só marcar. Mas na questão risquem, rabisquem, para que facilite a visualização. Então eu uso essas tabelinhas para que eu possa me situar aqui no computador e fazer uma melhor visualização das questões, certo? Então tenho aqui, nessa próxima questão, Luísa completou este ano, certo? 29 anos de idade. Ela nasceu em 1980. Então, vamos lá. Ela nasceu em 1980. A idade dela atual é 29. Então, eu só tenho que somar. Do ano que ela nasceu até aqui, eu só tenho que somar, né? 1980 mais 29, certo? Vou fazer aqui a continha aqui rápida. Eu boto ali um embaixo do outro. Sempre que eu for fazer a conta de mais, eu tenho que colocar exatamente unidade embaixo de unidade, certo? No caso, 9 e o 0 são unidades. Dezena embaixo de dezena. O 8 e o 2 são dezenas. O 9, né, é uma centena e o 1 é milhar. Então aqui eu estou usando um embaixo do outro. Então eu tenho 9 mais 0, 9. 8 mais 2, 10. Como eu deixo o 0, sobe 1 lá para cima do 9, né? 1 mais 9, 10. Então, de novo, eu só deixo o 0, sobe 1. Aí vai ficar 1 mais 1, 2. Então, eu vou ter 2009. Lógico que esse cálculo é bem simples, já vimos várias vezes na sala. Então, resposta 2009, letra A. Show? Vamos lá para a próxima, né? Também é um cálculo simples, bem facinho. Continuando aqui, né? Nós temos a nossa tabelinha que eu estou usando para me situar. E vamos entender essa questão. É o seguinte: Clara tem um álbum de 1800 figurinhas das princesas, certo? Então o álbum são 1800 figurinhas para que ele seja preenchido. Não é Clara que tem 1800 figurinhas, é o álbum que precisa de 1800 para ser preenchido. O que ela tem em mãos, né, o que ela conseguiu colar no álbum são 700 figurinhas, ou seja, já tem 700. E que ela não colou no álbum, porque são repetidas, ela tem 300. Então 300 repetidas que ela não vai colar porque está repetido. Se ela conseguir trocar as repetidas, né, ela vai ter mais 300 novas, certo? Então, vamos lá. O álbum tem 1800 para ser preenchido. Ela colou 700, ok? Ela vai ter aí, né, repetidas 300, ok? Então, o que eu preciso fazer aqui? Ela só tem 700. Para que ela complete o álbum, quantas figurinhas faltam, certo? Entenda a pergunta. Quantas figurinhas inéditas ainda faltam para ela completar o álbum? Certo? Se ela só colocou 700, eu posso fazer um cálculo simples, né? Lembrando que aqui o total de figurinhas de Clara é 1000. 700 inéditas, né? 300 repetidas. Mas no álbum ela só conseguiu colocar 700. As 300 ela ainda vai colocar depois que ela repetir, se ela conseguir trocar. Certo? Então, eu vou fazer aqui, né? Se eu tenho 700 figurinhas coladas para terminar, né, chegar a 1800, eu faço um cálculo simples. 1800 menos 700. Aqui já tem a resposta ali embaixo, ok? Então, 1800 menos 700, 1100. Então, para completar o álbum, faltam 1100, ok? Vamos lá para a próxima, né? Algumas propriedades que nós vimos, nós não vimos, creio que fechamento não vimos, mas vimos comutativo, associativo e elemento neutro, certo? O que nós temos aqui? É só uma questão de lógica. Quando eu tenho parêntese nessa questão, aqui nessa nossa fotinha aqui, eu tenho 5 mais 6 em parêntese, menos 3 igual a 5 mais, abre parêntese, 6 menos 3. Pela regra, eu tenho que usar da esquerda para a direita, sempre. O parêntese ele serve para mudar a ordem das operações. Se não tivesse parêntese,
eu resolveria primeiro 5 mais 6, com o resultado menos 3, como a gente viu. Como tem o parêntese diz, ele obriga a fazermos primeiro quem está dentro do parêntese, certo? Então, em algumas situações, o parêntese ele pode alterar a ordem. Nesse caso aqui, certo? Nesse caso, eu não vou alterar